Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos à nossa quarta aula do estudo do nosso livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando, esteja nos acompanhando. Aula passada, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. Hoje vamos iniciar com a igreja de Sardes, né? A palavra de Deus diz que ele tem elogios e críticas também a esta igreja. Então, abra sua Bíblia, capítulo 3, vamos começar o versículo 1 e abra um caderno aí, vá anotando, né, todos os simbolismos que nós falarmos aqui. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, Sardes era uma cidade que foi muito importante no passado. Havia sido capital do reino da Líbia no século 6 a.C. No presente, não tinha muito relevância como cidade. Como únicos destaques, tinha algumas estradas romanas grandes e uma indústria de lã e tinturaria. Cultuavam a deusa Cibele e também o imperador, aquele culto ao imperador, né, que eles faziam. Muitos habitantes viviam de forma luxuosa e libertina. Então, ele escreve esta carta ao pastor da igreja de Sardes. Ele fala: os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo. Só Jesus pode levar vida espiritual à igreja. 7 estrelas, anjos das 7 igrejas, toda a liderança das igrejas estão nas suas mãos. E ele diz: conhece o que ela faz. Diferente de Tiatira, ele faz a crítica que a reputação é boa perante os homens, mas quando Jesus olha, ele vê que estão mortos. Precisa de mudança. Versículo 2, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, vigilante, passou por invasões, por falta de vigilância, falta de atenção, e poderia acontecer novamente. A falta de zelo pelo Senhor poderia ser corrigido. A parte que ainda não estava morta, indo para o caminho errado, deveria voltar para a presença de Deus. Então, a forma de agir como igreja, só religiosa, não agradava a Deus. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, viver como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, traga à memória o que o Evangelho pregou. Pratique, se arrependa. Jesus queria mudança de coração. Então, se não fizerem como estou falando, eu virei inesperadamente de surpresa, né? Virei pegar você de surpresa. Então, derramaria o juízo sobre o resto das pessoas que estavam quase perdidos. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, ele elogia o resto, né, que não tinha morrido ainda. Alguns que não praticaram os pecados dos outros estarão comigo, serão vencedores. Então, esta igreja tem 3 grupos de pessoas: os mortos, né, espiritualmente, os que estão para morrer e os que estão andando na presença de Jesus. Verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum
apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a vestidura branca significa pureza, consagração de Deus, honra, vestes de festa, festeja na presença de Deus, vai estar na presença dele. Os grupos, né? Aqui diz, apagarei seu nome. Então pode-se perder a salvação. Aqui não vão perder a salvação. No livro do registro de salvo estará escrito e não se perderão. No livro da vida, o livro dos vivos e o livro dos salvos. Então a primeira interpretação é a certa. O salvo está garantido na presença de Deus. Então ele fala, apagarei seu nome, pode-se perder a salvação. Você não é salvo para sempre. Você tem que cultivar a sua salvação, correr atrás dela todos os dias, né? Estar na presença do Senhor todos os dias. Então, aqui o salvo está garantido na presença de Deus. Em Mateus 10:32, diz que vale a pena servir a Deus, né? De coração para fora também. Apocalipse 3:6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus indica a oportunidade para que eles se convertam. Ele diz, eu vou julgar, então ouçam. Agora vamos falar da carta à igreja de Filadélfia. Faz parte de 2 igrejas que não receberam críticas, só elogios. São as 2, Esmirna e Filadélfia. Capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Ficava num local estratégico, na rota do correio imperial para o Oriente. Era chamada de Pequena Atenas, pois tinha muitos templos dedicados a deuses e o principal era a Dionísio. Era um local que tinha terremotos frequentes, o que levava muitos a não querer morar naquela cidade. Quando ele diz santo, quer dizer consagrado, perfeito, verdadeiro, fiel em cumprir as promessas, e a chave de Davi, a autoridade, o Messias, o Salvador. Então quer dizer, Jesus tem o controle de tudo. Verso 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus diz, eu conheço o teu trabalho. A porta aberta pode ser a promessa de entrada no reino de Deus, não se pode fechar, e também a porta para pregar o evangelho. Essa é a melhor das opções, porque vocês estão enfrentando lutas, oposições, mas não vão fechar a porta que eu abri. Não era uma igreja grande, era uma igreja pobre, eram ex-escravos, mas guardaram o evangelho e não negam Jesus. Era uma igreja fiel a Cristo. Verso 9, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqueles judeus que se levantaram contra os irmãos, né, são mentirosos e vai realizar uma conversão no meio dos pervertidos, fazendo com que reconheçam o evangelho daquela igreja e se convertam pelo trabalho daquela igreja. Verso 10,
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, uma igreja fiel e instrumento nas mãos de Deus para realizar a vontade dele. Deus não negocia santidade, fidelidade, estavam firmes e comprometidos no Senhor. Eles guardavam a palavra e Deus os guardará. E da segunda vinda ou uma situação pontual dessa época vai guardar a igreja até o fim. A natureza da provação é para provar o coração dos homens, e essa igreja é fiel e será guardada. Verso 11: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando ele diz venho, é no tempo certo, a esperança para a igreja. Então eles permaneçam fiéis para não perder a salvação. Verso 12: Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a promessa é estabilidade e segurança, protegida, salva para sempre. Gravar o nome é o símbolo de posse, né? Um cidadão do reino de Deus, a nova realidade. Totalmente implantado, um novo nome, plena glória da sua segunda vinda. Então, um futuro glorioso. Verso 13: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o alerta está feito. A realidade é esta: quem não der ouvidos, colherá juízo severo. Então, nós falamos até aqui sobre Tiatira, Sardes, Filadélfia. Agora vamos falar sobre Laodiceia. A igreja não tem elogios. A igreja de Laodiceia só tem críticas por parte de Jesus. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Laodiceia era um centro industrial e bancário de destaque. Ficava em rotas comerciais importantes. Era muito rica, independente financeiramente. Foi destruída por um terremoto e não precisou de ajuda, se reergueu sozinha. Famosa pelo lindo, belo tecido negro de lã que produzia para a produção de roupas e tapetes. Tinha uma escola de medicina avançada e produzia um pó frígio, usado para fabricar colírios e para os ouvidos também. Então, ao pastor de Laodiceia, ele escreve: Assim seja. Jesus diz: Eu sou o verdadeiro, falo a verdade, digno de aceitação, e faz sua credencial, então. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o princípio da criação diz que ele é a fonte de toda a criação. Está acima dos orgulhosos que se gabam dos seus feitos. Verso 15 e 16: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, diante dele está tudo descoberto.
Frio nem quente, nem é fervor espiritual. Não existe fervor espiritual naquela igreja. Hierápolis, águas quentes e medicinais. E Colossos, as águas eram frescas que desciam das montanhas. Então, na região existiam essas duas cidades com águas quentes e frias medicinais. E as pessoas iam para lá para serem curadas. E Laodiceia, as águas chegavam mornas. Elas eram intragáveis, não servia para beber. Então, frio, a água que matava a sede de Colossos, e quente, águas de Hierápolis que curavam. Então, eles deveriam prestar para alguma coisa. Como vocês não servem para nada, estão acomodados, abandonaram suas missões de cristãos, Deus está triste com a atitude deles, e algo será feito contra esta atitude. Então, verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus vai avaliar aquilo que eles pensam. Eles tinham foco na riqueza. Tudo isso é suficiente. Prosperidade material não quer dizer prosperidade espiritual. É o erro de hoje também, né, que as pessoas cometem. Nem sabes, enganando a si mesmos. A felicidade por ter dinheiro não era a verdadeira vinda de Deus. Miserável, mesmo com tanto dinheiro, era um mendigo. Pobre, não tinha a verdadeira riqueza, e cego, com a medicina avançada, não percebiam a sua condição. Nu, insuficientes, trajados, humilhados. O quadro que a igreja se enxergava era um, e aqui Jesus, o quadro que Jesus via naquela igreja era outro bem diferente. Verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, Jesus não traz ordem, mas aconselha. Quer que ela tome uma decisão. Então, ouro refinado é o mais precioso, prosperidade espiritual. Desejá-lo e buscá-lo nas mãos do Senhor. Vestiduras brancas quer dizer pureza, sinceridade, o abandono do pecado, arrependimento, um novo homem, para que o real estado de vergonha fosse revelado. Então, o colírio usavam para tratar os olhos, né, na cidade. Agora, busquem o verdadeiro colírio, está nas minhas mãos, para abrir os olhos, para que você vejam a verdade. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, em Hebreus 12, 6, reconhece Jesus a dureza de suas palavras, mas mostra que ama a igreja. Antes dele rejeitar, ele busca mudança, indicando o caminho correto. E essa igreja desaparece. Nem ligaram para as repreensões de Jesus, não mudaram. Jesus deu o raio-x da situação deles, deu a cura, mas eles nada fizeram. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus se coloca do lado de fora. A igreja o afastou, fazendo do dinheiro seu Deus. Mas ele tem a iniciativa e deseja que a igreja tenha atitude em relação à repreensão que ele está fazendo. E ele diz, se alguém responder
positivamente ao chamado do arrependimento, terei comunhão com ele e ele comigo. Cear quer dizer participar da vida, né? Ter comunhão mesmo. Verso 21 e 22, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aos salvos estarão reinando com o Senhor. E é bem próximo, né? Eles dizem. Jesus aplica a sua vitória aos vencedores também, aqueles que andam nos seus caminhos. Cristo é o Senhor, o seu reino está em andamento e podemos contemplar o final. Vencedores, assentando com ele, temos esta esperança. Então, você vê aqui que até aqui o Senhor está aconselhando, ele está falando, ele está mostrando, né, para que as pessoas se arrependam e andem com ele. Até o final, nós estamos falando aqui do Apocalipse, do final de todos os tempos. Agora, João vai falar da visão do trono de Deus. Em Apocalipse, nós vemos situações assim, aqui na terra e lá no céu. Então, muitas vezes o anjo fala para João, suba aqui, ou olhe aí na terra, né? Aqui na terra. Então, existe muito essa troca na visão, né, que Deus dá a João. Então, agora nós vamos falar da visão do trono de Deus. Então, nós começamos aqui com saudação, uma dedicatória, a visão do Cristo glorificado no meio da igreja, mostra que ele conhece a igreja, sabe quais são os erros, os acertos que a igreja tem que fazer. Jesus está no meio da igreja. E esta visão agora vai nos preparar para o que vem no futuro. Então, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de uma trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois das cartas, começam agora as visões. Então, vem mais informações. Deus está no seu trono, governando mesmo diante de todos esses acontecimentos. A visão de João continua. Ele vê algo que serão vistos, passagens para ser vista. Então, vim à porta e a primeira voz, né? Em Apocalipse 1:10, a visão é transportada agora para o céu. João está na terra e vai subir para esta porta aberta no céu. Vou te mostrar os acontecimentos nesse novo ambiente. Então, aqui é espiritualmente. Verso 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. No mesmo momento, esta é uma visão espiritual, né, para ele enxergar as grandezas desta revelação. Ele foi até a porta e chega no céu. O trono é símbolo de governo, de autoridade, de poder. E alguém, então ele não cita aqui quem é que está no trono. Verso 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Não temos a descrição da aparência de Deus, mas semelhante os brilhos coloridos que emanam do trono, com coisas semelhantes às coisas da terra, para termos noção do que estava acontecendo. A pedra de jaspe é rara, transparente como cristal. O sardônio é muito brilhante.
O arco-íris, sinal da aliança com Deus, que não destruiria a terra por meio do dilúvio. Então, a graça de Deus vem antes das tempestades, que virão mais à frente. A esmeralda, esverdeada, com muito brilho. João enxerga Deus como brilhos e cores, que traz a ideia de glória, de pureza, de grandeza, de poder. Então, tem alguém no trono com um poder inigualável. Olha que coisa linda! Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 anciãos é a sabedoria da cidade, são a sabedoria da idade. Então, pessoas sábias. Em 1 Reis 22:19, diz assim: Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então, são visões do trono, são comuns em visões proféticas e indica que Deus é o governante da história. Temos 24 anciãos e 2 interpretações. Primeira, representando as 12 tribos de Israel, mais os 12 primeiros apóstolos escolhidos. Então, a totalidade do povo de Deus. Segundo, o grupo de anjos especiais junto ao Senhor, que governam com ele, cumprindo suas ordens. Então, faz sentido, na verdade, que a primeira interpretação represente os 24, a totalidade da Igreja de Cristo. Vestidos de branco representam pessoas reunidas e não anjos. Eles não precisam ser reunidos. A Igreja de Cristo na sua totalidade, proferindo todo juízo com o Senhor. Então, Deus governando com os servos dele, então a ideia presente e futura. E a coroa de ouro significa honra. Nós vamos parar por aqui, vá anotando. Nós já falamos aí várias coisas, vários simbolismos, tá bom? Vamos parar por aqui, espero que você esteja entendendo bem. Ouça novamente, né? Se você tiver alguma dúvida, mande aí a sua questão e nós estaremos aí esclarecendo para você. Amém? Você tenha aí um excelente final de dia na presença de Jesus. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula, se assim Deus quiser.